chuvoso, E outro fator que afeta essa capacidade, essa disponibilidade hídrica do solo é o reabastecimento da chuva, a água da chuva. Então, regiões onde tem solos que recebem chuva direto, né, chuvas com uma boa intensidade e uma boa regularidade, né, esse solo está sempre com água disponível. Né? A disponibilidade hídrica é muito melhor do que em outros solos. Tá? Então a intensidade da chuva conta, ou seja, local que chove pouquinho, muito pouco, né? A chuva é rala, aquela chuvinha garoinha, o solo vai secar e a água que vem da chuva não é capaz de reabastecer. Então ele vai estar sempre com uma umidade muito baixa, a disponibilidade de água desses solos é reduzida. Regiões onde chove pouco e chuvas fracas, chuvas ralas, com pouca intensidade, a disponibilidade hídrica sempre é reduzida. Tá? Outra condição, né? Aqui, ó, intensidade da chuva. Regiões onde chove muito, com muita intensidade, e a capacidade de infiltrar a água no solo, tá, é reduzida. Olha essa foto aqui. Isso aqui, meus amigos, é no meio da caatinga. Né? O sertanejo é um coitado mesmo, né? Ele sofre. Ou morre de seca ou morre alagado. Olha aqui, ó, deu uma chuva, né? Choveu no meio do sertão do Agreste lá, ó. O cara, meu Deus, vai chover, que maravilha. De repente a chuva vem e alaga tudo. Por quê? Choveu mais do que o solo é capaz de absorver. Né? Quer dizer, ou esse solo já estava cheio de água, ou ele poderia estar seco, mas a velocidade com que a água é absorvida por ele é menor do que a quantidade de água que caiu. Ou seja, imagine que esse solo absorve 1 litro de água por minuto numa área de 1 metro quadrado. Aí imagine que choveram 3 litros por metro quadrado em um minuto. Quer dizer o quê? Choveu 3 vezes mais do que o solo é capaz de absorver. A água não entra no solo. Ela vai escoar pela superfície, ela vai alagar a superfície e escoar. Runoff, escoamento superficial. Olha aqui, ó. Tá? O que aconteceu? A água demora mais para infiltrar do que a quantidade de água que cai na chuva. Tá? Então a intensidade conta. Uma região, pode ser que esse solo estava seco, de repente choveu tanto, né? Tão rápido, chuva muito forte em pouco tempo, alagou o solo e essa água escoou, foi embora. E aí o cara vai lá meter a enxada no chão, ele viu que molhou 10 centímetros, 15 centímetros só de solo, não molhou mais. Por quê? Porque não deu tempo, a água escoou pela superfície, ela não ficou no local para ir infiltrando e abastecendo em profundidade o solo. Isso acontece, tá? Se o solo tem uma taxa de infiltração reduzida, se o solo tem poucos macroporos, se o solo não é um solo poroso, não é um solo permeável, dependendo da chuva, a maior parte escoa pela superfície e não consegue molhar o solo, tá? Então, a intensidade conta. Por isso que tem aquele ditado, aquela chuva que cai a noite toda, fininha, né? O pessoal da roça, chuva de molhar a terra, essa chuva molha a terra, essa chuva molha chão, essa chuva faz o rio subir devagar e mantém a água no rio, né? Por quê? Porque aquela chuva, a água que está caindo está sendo toda absorvida pelo solo. Não está escoando pela superfície, não está dando enxurrada e indo embora rapidamente pelos córregos e rios. Vai dar uma enchente, de repente acaba a enchente e o rio continua abaixo. Não. Aquela chuva fininha, que chove por muito tempo, aqui no Tocantins tem um termo, Tocantins e Goiás chamam hivernar, no período chuvoso. Por isso que chamam de inverno o período chuvoso. Porque no período chuvoso é verão, inverno não existe aqui no período chuvoso, inverno é na seca. Tá? Inverno é a estação do ano, não tem nada a ver com a precipitação. Então, quando eles falam, agora é inverno porque vai hivernar. O que é invernar? São vários e vários dias de chuva fina e constante. Às vezes chove quase que o dia inteiro, por vários dias. Ou para 1 hora, 2, 3, mas passa vários dias seguidos chovendo. E aquela chuva fina, isso é hivernar. Aí os caras, isso é a chuva de fazer crescer pasto, de melhorar a lavoura, de encher os rios e tal. Por quê? Porque o solo absorve toda a água que cai nessa chuva mais fina. Né? Se der um pancadão de uma vez só muito rápido,
a água não consegue entrar no solo, alaga a superfície como aqui, ó, e vai embora, escoa. E ainda quando vai embora, leva a terra, destrói o que tem na frente, dá enchente e escambau. Tá? Então a intensidade conta. Onde a chuva chove com menor intensidade, não dá tantos pancadões, o solo tende a ser mais úmido. Tá? E a periodicidade, ou seja, o espaço entre uma chuva e outra. Quando chove várias vezes num determinado período é melhor, porque eu tenho reabastecimento direto do solo. Então o solo ele está sempre recebendo chuva, então está sempre sendo reabastecido por água. Então a disponibilidade hídrica desse solo é maior. Tá? Então vamos ver aqui, ó, um exemplo da questão do escoamento superficial. Né? Como é que acontece? Tem duas condições para acontecer. Dry soil significa solo seco. Ó. Olha os espaços aqui. Na superfície, na superfície está tudo os micro e macroporos ocupados por água. Mas aqui embaixo está seco. Quer dizer, o solo ainda está seco lá embaixo. Só que está chovendo. A quantidade de água que está caindo por chuva é maior do que a quantidade que esse solo pode absorver. Então, enquanto está chovendo, a água está infiltrando. Tá? Infiltrando. Mas a chuva é tão forte que a maior parte da quantidade da água que não infiltra, não tem como infiltrar. E ela vai escoar pela superfície. Vai dar o escoamento superficial. Ela satura essa camada, não consegue penetrar, está demorando para penetrar porque a permeabilidade desse solo, a velocidade de infiltração é reduzida e a quantidade de água que caiu é muito maior do que o solo é capaz de absorver. Sobra água na superfície e escoa. A outra condição para ocorrer o escoamento superficial é quando o solo já está cheio de água. Imagina, isso aqui está saturado, acabou, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 chuvas. Está horas chovendo. O solo saturou, já absorveu tudo que podia absorver de água. Não tem mais espaço para preencher com água. E continua caindo água. Horas, está caindo água num local que não tem mais aonde entrar água, está vazio. Entendeu? A água, embora esteja infiltrando por gravidade, aqui em cima não tem mais ar para ocupar. Está tudo lotado de água. A água que cai em excesso acumula na superfície, e escoa pela superfície. Escoamento superficial. Isso é muito comum, pessoal. Olha aqui um exemplo. A lavoura. Tempo chuvoso, solo encharcado, a chuvinha que deu, essa água não foi absorvida pelo solo. O solo não conseguiu absorver essa água. O que aconteceu com ela? Escoou pela superfície. Está indo embora. Essa água não penetra mais no solo. Ou porque a velocidade ou a taxa de infiltração do solo é bem menor do que a quantidade de água que caiu. É como se, vocês lembram da hidráulica, como se a vazão que esse solo tem para absorver água fosse menor do que a vazão com que a água caiu. Entenderam isso? É como se chovesse muito numa área, muito mais do que o solo é capaz de absorver. Ele absorve uma parte que ele dá conta, mas o excesso que ele não dá conta escoa pela superfície. Escoamento superficial. Ou outro caso é como se esse solo já poderia estar alagado, né? Já poderia estar saturado e veio uma chuva em cima e não tinha mais aonde absorver água. O excesso de água escoou pela superfície. Tá? E aqui eu quero mostrar um videozinho para vocês, tá? Que mostra a dinâmica da água nesse sistema solo-planta-atmosfera. Tá ok? Eu vou ver se eu consigo aqui, ó. Vou dar um clique aqui e vamos lá que eu vou comentando o vídeo com vocês. Então vamos lá. Pessoal, eu vou ter que mostrar para vocês, nós estamos sem internet na escola. Voltou, que maravilha. Então tá aqui, ó. Voltou. Que beleza. O que esse videozinho mostra? É uma animação simples mostrando como ocorre a dinâmica nesse sistema solo, planta e atmosfera ao redor. Tá? Como é que a água se comporta nesse sistema? Vamos lá rapidinho então para ver. Ó. Vamos dar um play aqui. Então está aqui o solo. Ó. Aqui nós temos o solo, a planta e a atmosfera. Olha o solo. Ele está cheio de espaços vazios dentro dele. Esses são os macroporos. Isso aqui é a física do solo. Ó. Macroporos. E esses bem pequenininhos, ó. Aqui, deixa eu botar um apontador, ver se ele vai servir aqui. Não vai, é só a caneta. Não é o apontador a laser. Então, esses pequenininhos são os microporos. Esse aqui, ó, quando o solo está saturado, fica cheio de água.
né? Quando ele vai drenando, drenando, drenando e fica quase vazio e para de drenar, né? Para o movimento de água, os pequenininhos continuam, os microporos continuam cheios de água. Esse aqui perde bastante do volume. Aí eu atinjo a capacidade de campo. Quando isso aqui está tudo cheio de água, é a saturação. Quando isso aqui perde parte do volume da água, para de drenar a água para o subsolo, né? Ela para de escoar para o lençol freático, cessa o movimento de água por gravidade e eu atinjo a capacidade de campo. E a partir dali, eu atinjo a capacidade de água disponível. À medida que vai secando, 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 diminuindo, eu atinjo o ponto de murcha. E à medida que vai secando mais ainda, eu posso entrar no ponto de murcha permanente, que a planta não é mais capaz de absorver água desse solo. Vamos lá. Matrix. And as you can see, the soil has many random pores. Before we begin, it is worth noting that this setup is an artificial one. If the soil was as dry as it is, aqui, ó, ele vai mostrar a raiz, tá? E olha aqui, ó, essa região aqui, esses vãos maiores são os macroporos. Os pequenininhos são os micro. Vai mostrar agora pra gente. Olha lá, macroporos são esses poros grandes, né, ocupados principalmente por ar. Quando satura é a água que ocupa. Commonly found between aggregates and frequently interconnected. In most situations are air-filled and don't hold on to water with any force worth mentioning. Micropores, os microporos são esses bem pequenininhos que ele está mostrando aqui, pessoal. Hold water so tightly that plants can't access it. Mesoporos, mesoporos são esses poros de tamanhos intermediários, né? Na capacidade de campo eles ficam com parte com água, parte sem água, né? Eles não ficam nem cheios de água, nem totalmente vazios, cheios de ar. Olha lá, vamos começar a história, né? Ó, opa, o solo estava seco, começou a chover. Vamos começar do zero, olha lá. Olha o que está acontecendo. Os macroporos e os microporos estão enchendo de água. Beleza? Saturação. Encheu de água, olha lá. Chovendo, 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 encheu de água. O solo não tem mais onde absorver, né? E continua caindo água. O solo saturou. A partir daqui, o solo vai começar a escoar pela superfície, porque não tem mais onde absorver água. Está tudo cheio de água. E continua caindo água, né? O solo ia saturar e essa água ia escoar. Aí parou a chuva. Parou a chuva, a água vai começar a fazer o quê? Uma parte vai infiltrar por gravidade, uma parte evapora aqui e uma parte é transpirada pela planta. Mas vai começar a diminuir a água nos macroporos. Aqui o solo está saturado. À medida que vai secando, olha lá, o que vai acontecendo? Tá? Opa, esse comando está ruim. Ó. Começou a secar. Parte dos macroporos perderam água, os mesoporos ainda têm água e os microporos estão cheios. Olha lá, nesse ponto, pessoal, field capacity, que é a capacidade de campo, quer dizer o quê? Nesse ponto aqui, ó, a água parou de drenar, parou de ser puxada pela força da gravidade, acabou a atração da gravidade, não drena mais água, parou de descer água para as profundidades, mas o solo está úmido. Olha quanta água tem aqui dentro, ó. Está cheio de água. Esse é o melhor ponto para manter o solo, porque tem oxigênio para as raízes e tem água à vontade para a planta absorver, sem dificuldade nenhuma. Solo saturado não é legal, lembra, né? Pode morrer raiz, anoxia, aquele problema. Essa é a melhor condição de solo, capacidade de campo. Quando é a capacidade de campo, professor? Quando a água para de drenar, quando a força da gravidade anula, à medida que a força dessas... dos colóides do solo, da argila, matéria orgânica, areia, o escambau, tem a mesma força que a força da gravidade, ou seja, eles seguram a água, eles estão com forças iguais, eles conseguem segurar a água e a força da gravidade não é mais capaz de fazer com que a água drene, né? Olha lá, os macroporos ficaram vazios na capacidade de campo, mas os mesoporos ainda tem água e os microporos também. Tá? Aí vem o sol. O que acontece com a água? Ora, a temperatura do ar vai subir, não é isso? A umidade relativa do ar vai subir, a evaporação da água do solo vai aumentar e a transpiração da planta vai aumentar. Por quê? Porque ainda tem água no solo,
porque a atmosfera vai demandar mais água, né? Ela vai ficar mais seca, absorver mais água da folha. Let's look at the above ground part Olha of lá. the plant. O que First, we acontece zoom na in on the planta? Ó? openings of the leaf Olha circle. lá, chegou a luz do sol, olha os estômatos fechadinhos, não é isso? Tem luz, velho, o que começa a acontecer? É físico, a planta não controla. Bateu luz lá nas células das moléculas de clorofila, nas células fotossintetizantes, o que acontece? Começa a acontecer Called fotossíntese. stomata. E ó, os The estômatos plant se can actively open abrem. and close these. As soon Beleza. as the sun rises and there's energy for photosynthesis, the plant will want carbon dioxide so that it can synthesize the CO2 into carbohydrates. Abriu estômago, entra CO2, começa a fotossíntese, né? Só que quando abre o estômago acontece outra coisa. Além de entrar CO2, começa a transpiração, pessoal. Olha lá, abriu o estômago, entra CO2 e sai o quê? A água. A água sai nesse processo. E aí quando sai água na folha, olha lá a água para sair da folha tem que ser sugada da raiz, que suga a água do solo. Tá? Então a água está sendo perdida para a atmosfera. A taxa, né, de transpiração aí está elevada, porque tem bastante água no solo, a disponibilidade hídrica do solo é boa, a atmosfera está demandando água, a taxa de transpiração é elevada. Tá? À medida que isso vai passando o tempo, o solo parou de receber água. O que está acontecendo com o solo, pessoal? Está perdendo água por transpiração e perdendo água por evaporação. Olha o que vai acontecer com o solo. Está perdendo água. A umidade do solo vai começar a... Olha lá. Vamos ver o que acontece. Está sugando a água do solo. We also know that the plant needs nutrients. The water in the soil is Ele not está just a falando outras commodity by coisinhas itself. aqui, mas It is não also é the isso que... carrier of and means Oh, to meu transport Deus, nutrients. esse mouse... In our example, we have a nutrient cation, aí calcium, é quando absorve água, absorve nutrientes, aquela coisa toda que vocês já estão cansados de saber. Só que está lá. Aí a água evapora, vira vapor, vai para a atmosfera, transpiração, mas aí vai acontecendo alguma coisa no solo, olha lá. Está sugando. O solo está fazendo o quê? Está perdendo o quê? Umidade, pessoal. Olha lá, começou a secar o solo, está diminuindo a umidade. Saiu da capacidade de campo. Atingiu o ponto de murcha. Foi secando, foi perdendo por evaporação, por transpiração. A planta atinge o ponto de murcha. Aqui é o ponto de murcha permanente. Quer dizer o quê? Ele não mostrou ela murchando e reidratando, mas antes disso, ela ia murchar durante o dia e reidratar à noite. Ela ia ficar com essas folhinhas aqui murchas, caídas, durante o horário mais quente do dia, mas à noite ela ia voltar ao normal. Isso aí dura, dependendo da planta, alguns dias, né? Depende da variedade, da espécie vegetal. Tem plantas que passam mais dias em ponto de murcha, plantas que morrem, atingem ponto de murcha permanente. Tem plantas que se passar 2 dias em ponto de murcha já morrem no terceiro, tá? Depende do ciclo, do tipo de planta, uma série de coisinhas, varia de planta para planta. Vamos lá. Secou o solo, entendeu? Ainda tem água no solo, lá os microporos cheios de água, entendeu? Ainda tem água, mas a planta não é mais capaz de absorver. Por quê? Porque saiu, entendeu? Tem água no solo? Tem, mas a água não está mais disponível, atingiu o ponto de murcha permanente. Ela não é nem que ela passou a ter dificuldade, a partir daqui ela não absorve mais nada, mesmo ainda tendo microporos com água, tá? Então, é isso que eu queria que vocês tivessem noção, tá? De como ocorre esse movimento nesse sistema de água no solo, planta, atmosfera, tá? Vejam, revejam, anotem as dúvidas, semana que vem eu vou esclarecer para vocês na nossa aula online, tá? Então, é isso aí, pessoal. Aprendam isso, porque isso é a base, esse é o entendimento teórico que vocês precisam para praticar irrigação, tá? Vocês têm que saber disso. Daqui para frente nós vamos falar uma coisa ou outra, mais teórico, vamos partir para alguns cálculos, determinar algumas variáveis, mas o básico, o mais importante que vocês têm que ter para entender a irrigação é como a água se comporta nesse sistema.
E é essa aula aqui mais longa, eu acredito que vai ser, uma aula, foi bem longa, mas é importantíssima, tá? Esse assunto é assunto para 2 aulas, tá? Eu tentei sintetizar nessa aqui, nós vamos discutir isso, mais uma aula eu vou falar sobre isso, tá? Mas a partir daqui, a gente sai da parte teórica e vai um pouquinho mais para a prática, tá? Mas guardem isso, isso é o mais importante para esse início de disciplina de vocês, tá ok? Valeu e até a